Manutenção de ativos DataSul, checklist do ERP e app Minha Manutenção. O checklist foi desenvolvido para permitir a realização de checagem de processos e tarefas de forma organizada e eficiente. Ainda documentacional, a criação de etapas e perguntas são livres e permitem, através do preenchimento das respostas, o monitoramento eficaz de execução da ordem de manutenção e coleta de informações. Vamos começar cadastrando um checklist para um compressor de ar, compressor S10. Agora, criaremos uma etapa indo em menu Criar etapa. Vamos chamar esta etapa de compressor de ar manutenção geral e vamos marcar esta etapa como sequencial. Isso significa que ao executar o checklist pelo app Minha Manutenção, não será permitido pular esta etapa. Veremos isso no momento de respondermos o checklist. Após cadastrarmos a etapa, agora é o momento de cadastrarmos as perguntas para esta etapa, que podem ser de 3 tipos: seleção múltipla, positivo, negativo e texto. Cada pergunta cadastrada possui 2 opções interessantes. A opção Permite observações serve para que no momento de preenchimento do checklist, o usuário possa informar uma observação. E o parâmetro Obrigatório significa que a resposta dessa pergunta é obrigatória. Agora vamos inserir rapidamente 3 perguntas, uma para cada tipo, que detalharemos no momento de preenchermos o checklist. A primeira pergunta é: qual é o modelo de compressor de ar? Vamos indicar que a pergunta é do tipo seleção múltipla, que possibilita adicionar quantas opções forem necessárias para a seleção de múltipla escolha no momento do preenchimento do checklist. Vamos inserir algumas opções para a seleção. Vamos marcar que permite observações e que a resposta para essa pergunta é obrigatória. Ok, salvamos a pergunta e vamos incluir a próxima. A segunda pergunta, compressor de ar em funcionamento, que será do tipo positivo-negativo, que obrigatoriamente possui 2 opções, sim e não, e podem ser alteradas. Vejamos, ao invés de sim, vamos alterar para funciona, e ao invés de não, colocaremos não funciona. Vamos marcar que a resposta é obrigatória. Ok, salvamos a pergunta e vamos incluir a próxima. A terceira e última pergunta será: descreva a situação visual do compressor, e será do tipo texto. Este tipo permite que o usuário possa descrever um texto livre de resposta. Após salvarmos as perguntas, temos a opção de conferir e, se necessário, podemos eliminar alguma pergunta. Nesta versão de produto checklist, ainda não é possível alterar perguntas. Vamos clicar em visualizar e depois finalizar. Assim, encerramos o cadastro desta etapa e suas perguntas. Agora vamos vincular essa etapa ao nosso checklist. Vamos em menu Vincular etapas. Vamos localizar nosso checklist, compressor, e selecioná-lo. Agora vamos buscar as etapas e suas perguntas que farão parte desse checklist. Primeiramente, localizaremos a etapa e a selecionamos. Agora podemos ir em Visualizar etapa para checagem das perguntas e, se tiver ok, vinculamos clicando em Vincular e Fechar. Vou adicionar mais 2 etapas já existentes na base para este checklist. Assim, teremos 3 etapas para preenchermos ao executar este checklist. Vamos selecionar mais uma etapa e pronto. Nosso checklist está montado. Agora vamos em menu Gerenciador de checklist para localizar e publicar nosso checklist, mudando de rascunho para publicado. Somente checklists publicados serão listados no app Minha Manutenção. Ainda nesta tela de gerenciador, é possível visualizar etapas e perguntas para checklist publicados. Nesta primeira versão do produto checklist, a vinculação do checklist será apenas com a ordem de manutenção e será realizada em 2 formas. Através do plano de manutenção, no EMI 0110, que ao informarmos o checklist, as ordens abertas para este plano passarão a utilizar o checklist parametrizado, ou diretamente na abertura de OM, no EMI 0307. Percebam que ao informarmos um plano com o checklist vinculado, o sistema traz este checklist, mas também podemos informar o checklist desejado manualmente. Importante frisar que a tela HTML do EMI 0307 ainda não possui essa funcionalidade de vinculação de OM com checklist. Em configurações do app, é necessário marcar a opção Utilizar checklist para que habilite a opção checklist em tela.
Ao acessar a tela de checklist, todas as ordens vinculadas a um checklist serão mostradas, bem como os checklists finalizados, que seriam os que já foram respondidos por completo, os iniciados, que seriam os que ainda faltam responder alguma pergunta, e os não iniciados. Além de podermos acessar a tela para preenchimento do checklist pelo botão executar, também podemos acessar a ordem pela tela de ordens. E na opção executar checklist, do botão o que deseja fazer, podemos acessar a tela para preencher o checklist. Vamos preencher nosso checklist respondendo as 3 perguntas que criamos para a primeira etapa, que é chamada compressor de ar manutenção geral. Nesta primeira pergunta, que no momento do cadastro optamos por ser do tipo seleção múltipla, note que podemos marcar uma ou várias opções que inserimos. Lembram também que optamos por ser uma pergunta de resposta obrigatória e que nos permite informar uma observação? Pronto, a primeira pergunta foi respondida. A segunda pergunta, do tipo positivo ou negativo, lembram também que fizemos uma pequena alteração nas opções de escolha? Selecionamos uma delas, pois esta é uma pergunta de resposta obrigatória e não marcamos para permitir observações. A terceira e última pergunta desta etapa é do tipo texto, onde o usuário deve respondê-la através de um texto. Esta pergunta não é obrigatória e não permite observação. Por esta ser uma etapa do tipo sequencial, a opção de pular não é mostrada nessa etapa. Vamos avançar para a próxima etapa de perguntas deste checklist clicando em avançar. Nesta segunda etapa temos a opção de pular sem respondê-la, pois esta etapa não é sequencial. Essa opção de pular serve para que o técnico logado possa continuar pelas próximas etapas e preencher apenas as direcionadas a ele. Para a terceira e última etapa, temos a opção finalizá-la. Caso alguma etapa tenha sido pulada, ao finalizar, este checklist ficará em situação iniciada, permitindo acessá-la para que as perguntas de etapa pulada sejam respondidas. Caso nenhuma etapa for pulada, o checklist será finalizado e sem volta para alterações de preenchimento. Todas as informações ficarão registradas e armazenadas no ERP. Para a consulta do checklist e suas respostas, vamos em menu, checklist respondidos. A tela de consulta possui busca para os checklists finalizados ou iniciados e que possuem alguma pergunta respondida. Por aqui, podemos fazer o monitoramento de um checklist acompanhando a chegada das respostas. A coleta das informações pode ser exportadas para um arquivo CSV, onde podemos organizar em planilha e fazermos filtros interessantes. Obrigado e até a próxima!